Quem é rei não perde a sua majestade, meu querido. Como diz os torcedores do esporte, pede a benção ao pai. Diego Souza estreia e, cara, é cena de filme, é aquilo que a gente sempre fala. O cara entra, o time tá empatando, ele vai lá e marca o gol da vitória, meu querido. O Sport volta a vencer depois de 5 partidas, volta para a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, com uma estreia sensacional. Um toque na bola, ou melhor, assim, 2 toques na bola. Um toque fez o pivôzinho, esperou a bola e guardou. Sport vence o ABC num jogo super complicado, onde o Sport mesmo complicou, mas quem tem estrela é isso. Diego Souza entra, cala a boca de muitos críticos e mostra porque é o embaixador de 87 do Sport. Vou estar falando para vocês dessa grande vitória do Sport. Só quero pedir, antes de mais nada, tua inscrição, irmão. Pô, mereço essa inscrição, né? Então dá essa moral, clica no botão de inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O vídeo é sem cortes, meu querido. Vamos lá falar direto, porque é um jogo que no papel, quando a gente olha, a gente vê que era a escalação mais coerente. O Henderson, ele mantém o Fabinho e o Felipe no meio campo, ali os 2 volantes que foram bem na última partida, por sinal, né? E já quero falar aqui que o Felipe é um jogador que não compromete, é um jogador que não cria muito, mas em compensação também não compromete, faz o dele ali, não inventa muita coisa, né? É um jogador que vai se mantendo como titular do Sport. Volta o Rafael Thierry também, e o Sport entra basicamente completinho para jogar. Mas o jogo, no primeiro tempo, foi um jogo horroroso, cara. Um jogo que dava sono, um jogo que dava vontade de verdade de dormir. Por muitos momentos eu achei o jogo aqui, fiquei me distraindo aqui, vendo vídeo de gente levando topada, de gente caindo na piscina. Juro pra vocês, do jogo como tava ruim uma sexta-feira à noite. Peglo errando tudo no ataque do Sport. E aí a gente continua falando aquilo que a gente falou várias vezes, né? O Peglo, ele foi sempre uma aposta, assim como o Negueba, que nem para o banco foi hoje, também é uma aposta. O Sport, ele não contratou um substituto à altura para o Luciano Juba. Essa que é a verdade. Você pode gostar do Peglo ou não. Amanhã ele pode despontar como o melhor jogador do mundo, mas ele, de fato, até ajeitar minha luz aqui, ele, de fato, é uma aposta. O Peglo fez um gol na partida, até jogou bem, mas hoje jogou muito mal, perdeu o gol de cara logo no início do jogo, mostrando realmente que o Sport, ele não tem ainda, e esse ano possivelmente não vai ter mais. Possivelmente não vai ter, porque o campeonato não pode mais inscrever nenhum jogador. Hoje foi o último dia para a inscrição, inclusive, cara. E o primeiro tempo foi dessa forma, sabe? O Wagner Love errando também, correndo, se esforçando. O goleiro Michael, que era o goleiro do Santa Cruz, do ABC, não fazia absolutamente nada no jogo, porque não tinha nada de fato para fazer. A bola, ela não chegava de fato ali para ele agarrar, né? O meio-campo Jorginho, muito mal. Senti muito a falta do Filipinho. O Filipinho era um jogador que tem uma participação maior, mas acabava não apoiando tanto no jogo, né? E o primeiro tempo foi dessa forma. O Sport acaba ali 0-0 o primeiro tempo, muito mal. O que eu esperava, inclusive, que no segundo tempo ele já começasse o jogo mexendo, né? Colocando o Diego Souza para jogar, que a gente vai falar no final, vai falar do pai no final, né? Mas eu esperava que ele colocasse o Diego Souza, o próprio Edinho, mesmo trocando 6 por meia dúzia, o Labandeira, e para mim o Labandeira do ataque do Sport foi o jogador que fez ali, de fato, o melhor primeiro tempo do Sport, tá? Buscou algumas jogadas, muitas sem efetividade, né? Não conseguiu criar. E aí, no segundo tempo, ele não mexeu. Manteve o mesmo time. E o Sport só conseguiu, de melhoria, conseguir arrumar alguns escanteios. Essa é que foi a verdade. Criava alguns escanteios, buscava algumas bolas, mas mesmo assim o time não conseguia criar. Essa é a minha cachorrinha aqui embaixo, tá, gente? O Sport, ele não conseguia criar jogadas. Foi quando a coisa começou a tomar um caminho para algo diferente, né? Acaba que entra o Diego Souza e entra também o Edinho na partida. Esse segundo pouco ajudou, de fato. Foi realmente o 6 por meia dúzia. Inclusive, eu até falei que ele deveria entrar, mas eu acho que se o Labandeira tivesse ficado, poderia render até um pouco mais. Quero destacar um ponto também no primeiro tempo que eu não falei, né? Acaba entrando ali o Rosales, né? O jogador se machuca, né? O Eduardo se machuca, acaba entrando o Roberto Rosales e esse flui melhor o jogo com o Roberto Rosales. Eu prefiro muito mais o Roberto Rosales
ao Eduardo, apesar que o Eduardo estava esforçado. Olha ela aqui, ó, vocês falando dela. Aqui, ó, tá vendo? Amor, inclusive ela quer fazer xixi, viu, amor? Pega ela aqui. Então, galera, basicamente era isso, né? O Sport era um time que buscava cruzamentos, buscava escanteios, mas não conseguia realizar um bom jogo ali. Só que aí, meu querido, quem tem estrela não muda. O Diego Souza entra, não consegue tocar na bola, não consegue criar jogadas, mas num lance, outro jogador que entrou muito bem, o Alan Ruiz, esse nunca deveria ter saído do time titular, a gente já fala isso, inclusive, há um bom tempo. O Alan Ruiz entra numa jogada, acaba que ele faz o pivô ali com o Diego Souza, cruza, a bola sobra para o Rosales, que bate para o gol, e quem desvia, quem tem a estrela para desviar, Diego Souza, abrindo o placar e dando números finais ao placar, porque depois desse finalização aí não teve muita coisa mais dentro do jogo. O Sport conseguiu vencer por 1-0. Diego Souza entra. Ponto positivo aqui que a gente pode falar. Muita gente falava que o Diego Souza não podia jogar com o Wagner Love. A gente percebeu que dá para jogar assim. O Wagner Love ele recua um pouco mais, ele acaba jogando ali, criando as jogadas, né? Como um meia atacante. E o Diego Souza ele fica como um centroavantão de fato aqui, né? Então ele consegue ali ajudar. Isso aqui é a Mora, tá, gente? Vocês não conhecem aqui. É a minha cachorra Morinha aqui, né, Morinha? Então o Diego Souza acaba fazendo o gol e dá a vitória pro Sport. Cara, primeiro falando do Diego Souza, não tem o que falar, cara. É um cara que tem estrela. É um cara que sabe fazer gol, né? Um cara que nos últimos 4, 5 anos se especializou nisso. Em fazer gols, em entregar resultados, né? Em ser o homem da área ali que entregava os números. E não deu outra, o cara voltou, foi lá e fez um gol. Pontos negativos da partida, tá? Eu acho que o Sport não mudou a postura em absolutamente nada fora de casa. Com certeza, mais tarde eu vou fazer um outro vídeo pra gente falar um pouquinho do pós-jogo mais frio. O Anderson vai falar que o time foi o senhor da partida, que dominou o jogo, mas é um falso domínio quando você não tem ali a objetividade do jogo, né? Então, acho que isso falta melhorar ainda no Sport. Não melhorou, mas o Diego Souza, eu acho que é o grande trunfo do Sport. E eu falo algo para vocês, tá? Vai ser difícil não manter o Diego Souza nesse time titular. Para quem falava, e a gente conversou várias vezes sobre isso, né? Para quem falava ali que não, o Diego Souza ele ia ser banco, não era para ter sido contratado, tá aí. O cara entra, entrega o gol da vitória do time e coloca uma pulga atrás da orelha, porque agora a pressão vai ser pro Diego Souza ser titular nesse time do Sport, tá? E o Anderson, se ele não colocar o Diego Souza na próxima partida, pelo menos para jogar 45 minutos, segundo tempo, início do segundo tempo, claro, o jogador ainda precisa ter um volume de jogo ali, ele precisa ainda ali ter um ritmo de jogo, mas se ele não colocar, vai mostrar a incoerência. Então, para mim, foi um jogo que mostrou que o Sport pode ter repertório, Rosales não pode ser banco, Diego Souza, quando tiver 100%, não pode ser banco nesse time, Alan Ruiz não pode ser banco nesse time. Esses jogadores são jogadores que entregam muito mais. O Jorginho, infelizmente, tem que ir para o banco de reservas, o Eduardo também, né? E não tem o que se falar, se vira para colocar o Diego Souza nesse time. É o homem gol, já mostrou isso. Está mostrando que tem estrela e que se a bola chegar, o homem sabe guardar. Quero ver a tua opinião, tá empolgado com o Diego Souza? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver a tua opinião. E é claro, daqui a pouquinho, tá? Acho que de manhã eu já trago o pós-jogo mais detalhado com todas as informações para vocês. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Segue o líder. Tchau, tchau.